paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal Senhor Justiça Nossa. Nosso tema hoje é sobre o Cordeiro de Deus. No nosso estudo de hoje, o primeiro texto que vamos analisar encontra-se em João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras de João tinham o objetivo de fazer com que a mente dos seus ouvintes se voltasse às cenas do Antigo Testamento, mais especificamente às cenas do ritual do santuário terrestre. Ou seja, as pessoas deveriam ver em Jesus o sacrifício por meio do qual a humanidade sofredora deveria obter a sua redenção, uma vez que os animais em si não tinham nenhum poder de remover pecados ou de conceder o perdão, mas tão somente aquele que é o verdadeiro Cordeiro de Deus é que pode e poderia fazer esse sacrifício em lugar do ser humano. Em Gênesis capítulo 22 é retratada a história do momento em que Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho Isaque, o filho prometido por Deus, como uma demonstração de adoração a Deus. É interessante que Abraão não questiona a autoridade de Deus, não questiona a sua vontade, e se propõe a sacrificar o seu filho, levantando-se no dia seguinte, pela manhã bem cedo, juntamente com 2 servos. Ele se prepara e leva a criança para o sacrifício, num monte chamado Monte Moriá, que foi dado esse nome posteriormente. Interessante notar que Abraão prossegue com todo o ritual, leva todo o material necessário, e Isaque, notando que ali ia ser feito um sacrifício, porque o seu pai o dissera, questiona onde estava o cordeiro para o sacrifício. Abraão, em um momento de fé, diz o seguinte: assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Em sua fé, Abraão sabia que Deus poderia prover para si o meio de seu filho ou não ter que morrer, ou mesmo que Deus o pudesse ressuscitar, uma vez que Abraão sabia que o Deus a quem ele servia era um Deus todo-poderoso. Interessante é que Abraão ergue a sua mão e, pronto para fazer o sacrifício, é detido por um anjo que o notifica dizendo que ele não deve matar o seu filho, pois ele passou na sua prova de fé. Quando Abraão olha para trás, percebe que entre os arbustos há um cordeiro amarrado. Aquele cordeiro era o símbolo de que o ser humano não precisaria morrer, mas que haveria alguém que seria provido por Deus, um cordeiro, não literal, mas que morreria em substituição ao ser humano pecador arrependido. Em Êxodo capítulo 12, versículo 5, nós temos o relato da instituição da Páscoa, quando, ainda por ocasião da 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos do Egito, o Senhor pediu que o povo de Israel matasse um cordeiro e com seu sangue marcasse os umbrais e as vergas da porta, como se fossem os portais. Desta forma, todos aqueles que estivessem dentro daquela casa estariam livres quando o anjo da morte houvesse de passar para tirar a vida dos primogênitos. Assim diz a Escritura sobre a característica do cordeiro que deveria ser sacrificado. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Nesse texto percebemos uma característica importante. O cordeiro, a ser morto, deveria ser sem defeito, porque não somente apontava para o fato de Cristo morrer por nós, mas também pelo fato de que Cristo deveria viver uma vida santa, perfeita, completamente isenta de pecado. Dessa forma, poderíamos perceber, como perceberam os apóstolos, que este de fato era o Cordeiro de Deus, uma vez que apresentava as características apontadas para o Cordeiro Pascal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como no estudo sobre o pecado, estudo já postado aqui no canal, nós percebemos que o pecado ele causa a morte. E no cenário do ritual do santuário, percebemos isso ainda mais enfaticamente. Em Êxodo capítulo 29, versículos 38 e 39, nós lemos o seguinte:
Eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerás um de manhã e outro ao entardecer. Veja só. Todos os dias, sempre ao começar o serviço do santuário, deveria ser sacrificado um cordeiro. E sempre, ao finalizar-se o serviço do santuário, deveria ser sacrificado outro cordeiro. Este não era o cordeiro levado pelo pecador arrependido. Esta era uma provisão feita por Deus para o povo. Era um símbolo de consagração da nação de Israel ao grande Deus Jeová. Agora imagine a quantidade enorme de cordeiros que eram mortos. Pois além desses cordeiros que morriam, um pela manhã e um pela tarde, ainda havia os cordeiros e os animaizinhos, outros, que eram levados por ocasião de um pecado cometido, e havendo arrependimento do pecador, este levava o animal para ser sacrificado e simbolizar a sua morte por ocasião do seu pecado. Essa imensa quantidade de mortes de animaizinhos visava incutir na mente do povo de Israel um sentimento de culpa e vergonha por causa do pecado. Dessa forma, fazendo-os afastar-se do pecado, sabendo que cada vez que pecavam, deveriam sempre que possível levar um cordeiro para que morresse em seu lugar. Deveria ser causado no povo de Israel um sentimento de dor pelo fato de um ser inocente ter de pagar pelo seu pecado. Isso também apontava para Jesus, mostrando que nós devemos nos afastar do pecado, sabendo que foi este pecado que causou a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 19, lemos algo bem interessante sobre a questão de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Note que esse texto aponta diretamente para o texto acerca do Cordeiro Pascal de Êxodo capítulo 12, versículo 5, que já mencionamos agora há pouco. Este texto também nos enfatiza o fato de que somos resgatados pelo sangue de Cristo. Este sangue de Cristo que nos lava do pecado. Mas por que a importância do sangue? Em Levítico capítulo 17, versículos 11 e 14, temos a menção de que o sangue representa a vida. E uma vez que o pecador cometeu o pecado, confessou o pecado sobre o cordeiro, no caso do ritual do santuário terrestre, foi confessado o pecado sobre o animalzinho agora se torna o culpado, em substituição ao pecador arrependido. E uma vez que ele é morto, o seu sangue é ministrado no santuário para dizer que aquele que cometeu o pecado, nesse caso o substituto, morreu devido à transgressão da lei de Deus. E assim era satisfeita a justiça de Deus, que exigia a vida do pecador pela transgressão cometida contra a lei do Senhor. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, lemos ainda assim sobre o sangue de Jesus Cristo. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Note o significado especial desse texto de 1 João capítulo 1, versículo 7. Foi por meio do sangue de Cristo, e é por meio deste sangue, que recebemos a redenção dos nossos pecados e o perdão deles. Assim podemos ser não somente perdoados, mas também purificados do pecado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 4, entendemos a real necessidade do sacrifício de Cristo. Percebemos que aquele sacrifício de animais ocorridos no ritual do santuário terrestre, na verdade não tinha em si mesmo virtude alguma. Não somente tinha o papel didático, transitório, de apontar para o sacrifício de Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 4, lemos assim: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Lemos assim em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. É importante entendermos algo sobre a questão do sacrifício dos animais. Estes ocorriam em grande número,
uma vez que não eram perfeitos e eram apenas transitórios. Como já dissemos antes, isso visava incutir na mente do povo a terrível malignidade do pecado que exigia tão grande número de mortes para que pudesse ser obtido o perdão. Mas na verdade apontava para o sacrifício único de Cristo. Esta é uma grande diferença que notamos. Os cordeiros eram mortos aos montes, ao passo que Cristo morreu uma única vez. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é único e perfeito, e é capaz plenamente de nos purificar do pecado. O texto que vamos utilizar para encerrar o nosso estudo é um texto que tem um significado e uma importância particular. Observe só. Encontra-se em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, e diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Provavelmente a sua versão diz desde a fundação do mundo. Mas o que isso tem de importante? Por meio de Apocalipse 13:8, notamos que Deus, em sua misericórdia, não esperou que o pecado acontecesse. Como Deus onisciente sabia que o pecado haveria de acontecer, logo o Senhor se preparou para isso e ideou esse plano juntamente com o seu Filho, de forma que, quando o ser humano cometesse o pecado, já tivesse um meio de escape para o mesmo, caso esse decidisse aceitar a morte do Filho de Deus prefigurada na morte dos cordeiros. Dessa forma é que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado desde a fundação do mundo. Ou seja, mesmo antes da criação de todas as coisas, já havia sido feito um plano. E nesse plano, o Cordeiro de Deus, a saber, Jesus Cristo, haveria de ser morto para a redenção do ser humano caído. Espero que vocês tenham aprendido bastante nesse estudo, que vocês possam compartilhar esse material, esse vídeo, com seus amigos e familiares, compartilhar nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no YouTube, para que a mensagem do Senhor possa alcançar mais pessoas. Este é o canal O Senhor Justiça Nossa, pregando a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Monte Calvário se levanta uma cruz e um homem chamado de rei, coroa de espinhos, o seu corpo nu, ele foi condenado a morrer. Quem é aquele sofredor? Por qual crime ele pagou? O chão estremece e começa a ventar, o sol se recusa a brilhar. Das nuvens escuras, o som de trovões, a terra parece chorar. Vejo na chuva as lágrimas, o pai vê o filho morrer. Jesus sofreu para me dar a paz, Jesus clamou para me dar perdão. Suas mãos e pés pregados me deram libertação. O meu pecado ele carregou, a minha morte ele enfrentou. Lá na cruz encontro minha salvação. As mãos estão dispostas a curar e salvar, agora sangram na cruz.
nos olhos que sempre mostraram amor, eu vejo a dor de Jesus. Meu Salvador foi até o fim, ninguém jamais me amou assim. Jesus sofreu para me dar a paz, Jesus clamou para me dar perdão. Suas mãos e pés pregados me deram libertação. O meu pecado ele carregou, a minha morte ele enfrentou. Lá na cruz encontro minha salvação. Na cruz não vejo derrota, mas a vitória do meu Salvador. Ele me deu vida eterna, não pode haver maior amor. Jesus sofreu para me dar a paz, Jesus clamou para me dar perdão. Suas mãos e pés pregados me deram libertação. O meu pecado ele carregou, a minha morte ele enfrentou.